Muito boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso circuito de debates na Fádio Web. E o tema de hoje é intolerância alimentar. E a gente vai ver aqui quais são os desafios na condução clínica disso. A doutora Adélia Carmen, do Distrito Federal, da nossa Brasília, vai apresentar para a gente e vão comentar, vão debater sobre isso aí. O professor Décio Cinzon, de São Paulo, a doutora Raíza Said, de Minas Gerais, e a gente vai tentar guiar vocês, moderar a Carla, o Fábio. Temos aqui o professor Viebig também, que vai moderar também isso aí, vai debater. E é um tema que interessa a todos nós, é um tema que a gente não aprendeu muito, né, isso aí nos bancos da escola médica, e agora está em todos os lugares, parece que é onipresente, onisciente, está tudo por aí, e a gente tem que saber, né, como é que identifica e como é que trata hoje em dia. Então, eu passo aqui para o Fábio. Fábio, leva daí. Ok, Galvão. Boa noite, amigos nafadianos, amigos de todo o Brasil, por todo o lado. Estamos aqui presentes, compartilhando com vocês essa experiência. Hoje teremos uma noite mais que especial. Montamos uma reformulação, uma reabordagem para intolerâncias alimentares. Todos os colegas nos pediu para a gente poder reciclar ou reformular alguns conceitos. E a gente trouxe isso para vocês. Nada mais especial que poderíamos ter do que a doutora Adélia, um super especialista nessa área, um entusiasta, ela trabalha com a parte clínica, então essa que é a visão do circuito de debate, é trazer momentos práticos para cada um de vocês, e a nova geração da gastroenterologia mineira, a doutora Raíssa. Então, assim, as duas damos as boas-vindas, tá aqui. Vamos passar ao longo do período esses nossos dois ícones da medicina, da gastroenterologia brasileira, vão falar, vão passar a opinião de vocês, que é o professor Décio e o professor Viebig, nossos condutores, e não poderíamos deixar de agradecer, sem sombra de dúvida, ao que a FBG e que a Sociedade Brasileira de Motilidade tem feito pela neurogastroenterologia. Sem mais delongas, querida Adélia, seja muito, muito bem-vinda, mineira do coração, mineira de origem, e agora morando no Distrito Federal, trazendo a sua experiência para o nosso circuito de debates. Boa noite a todos, obrigado, Fábio. Queria agradecer ao Fábio, em nome da ANAFAD, ao doutor Décio Cinzon, pela FPG, o convite e a participação da Raíssa. Eu sou palestrante pela APSEM, tá? Conflito de interesse. Bom, como o Galvão colocou no início, quando a gente fala em intolerância alimentar, a gente tem que pensar até que ponto nós estamos superestimando ou negligenciando esse diagnóstico, né? Essas duas fotos foram tiradas por mim, não é da mídia, mas como comentou, hoje é um assunto da mídia, e você pode encomendar até uma dieta lactose e gluten-free para o seu pet, ao nível que chega essa discussão, né? Quando a gente recebe o paciente no nosso consultório, a gente tem que ter uma visão global dele. Existe uma sobreposição de sintomas, né, entre as várias síndromes. Quantas vezes a gente não pega um paciente com refluxo e você faz um diagnóstico de intolerância à lactose, você suspende o leite desse paciente e ele melhora da azia. Então, a gente tem que ter uma boa anamnese, uma visão global desse paciente, né? Da mesma forma que a gente tem uma sobreposição de sintomas, a gente tem uma sobreposição de causas, né? Então, a gente não consegue hoje falar de intolerância alimentar, de disbiose, de alterações psiquiátricas, de alteração de motilidade isoladamente. Um influencia o outro, né? E a hipersensibilidade visceral também. E nesse ponto, a gente vai falar muito da intolerância alimentar, né? E essa intolerância, ela vai desde os quadros alérgicos, né, onde você tem uma alergia alimentar IgE mediada, que no adulto ele é pouco frequente, os adultos apresentam na faixa de 3 a 4% da população que apresenta essa intolerância, alergia alimentar, desculpa, sendo que as manifestações geralmente são mais dermatológicas e pulmonares, menos sintomas digestivos, mas pode ocorrer.
Nós temos cada dia mais também o aparecimento da alergia alimentar IgE negativa. E o que a gente vê hoje muito, que está se discutindo muito e tem sido objeto de estudo, é a ativação dos mastócitos, né? Lembrando sempre, né, do estresse emocional, da hipersensibilidade visceral, que é fundamental nesse paciente, a gente vê isso no dia a dia, e a intolerância alimentar do FODMAP, que é um assunto extremamente discutido na gastroenterologia hoje. Bom, os FODMAP são carboidratos não digeríveis, né, fermentados no cólon, e essa fermentação produz ácido gástrico de cadeia curta, butirato, propionato e acetato, que leva a alterações de motilidade, da hipersensibilidade visceral, da permeabilidade da mucosa, né? E também tem um efeito osmótico, levando ao aceleramento do trânsito, e os sintomas. Os principais sintomas que a gente vê é dor, distensão, gases e alteração do ritmo intestinal, né? E os gases que produzem é o dióxido de carbono, o metano e o hidrogênio. Bom, quais são as causas de má absorção e má digestão dos carboidratos? Tem as primárias, que isso é mais do pediatra, não é a prática nossa, que são dos gastroenterologistas de adulto, e a secundária, a gente tem essas causas: ressecção e insuficiência pancreática, né, os pacientes com pancreatite crônica, por exemplo, ressecção de pâncreas, a diminuição da atividade da lactase, muito relacionada à idade, isso é um diagnóstico que todo mundo vê, doença da mucosa, como a doença celíaca, doença de Crohn, perda da superfície mucosa, principalmente nas ressecções intestinal, e hoje a cirurgia, vamos dizer, da moda, os bypass gástricos, né? Lesões por radiação, por toxinas ou drogas, e o supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Interessante, por exemplo, 40% dos pacientes com pancreatite crônica têm o SIBO. Pacientes com doença celíaca, quando faz o diagnóstico, grande parte tem SIBO. Paciente diabético de longo prazo tem SIBO. Então, eu chamo muito a atenção do supercrescimento bacteriano, porque a gente vai ver que ele altera a absorção de carboidrato e os sintomas também são muito parecidos. Então, é uma situação extremamente comum na nossa clínica diária. Bom, lembrando que só os monossacarídeos são absorvidos, né, que é a glicose, a lactose e a frutose, então os disacarídeos, os trissacarídeos têm que ser quebrados para ser absorvido. E aqui eu chamo a atenção, mais uma vez, do supercrescimento bacteriano. Quando você tem o supercrescimento bacteriano, você tem uma alteração no GLUT5, que é o receptor da absorção da frutose. Então, é fundamental no paciente que você suspeita de intolerância à frutose afastar primeiro o supercrescimento bacteriano e, se presente, tratar e aí sim pesquisar, como a gente vai falar mais à frente. Né? Então, o supercrescimento, o SIBO, pode levar a atrofia velocitária, desconjugação de sais biliares, aumento do ácido litocólico, diminuição da sacaridase na borda de escova do epitélio, inativação das enteroquinases. Então, como você vê, tudo se mistura. Então, a gente tem que ter uma avaliação clínica cautelosa nesses pacientes. Bom, a gente vai falar da intolerância aos carboidratos especificamente, né? Começando pela lactose, que é o carro-chefe, né, que a gente vê. Eu costumo dizer que eu não passo um dia no consultório, né, sem dar o diagnóstico da intolerância à lactose. É um disacarídeo, ele tem que ser quebrado pela lactase, que está presente na borda e escova do intestino delgado, sendo que essa maior concentração de lactose se dá no jejum, tá? A tolerância depende da quantidade ingerida, do trânsito intestinal. Por exemplo, paciente, interessante, uma paciente grávida que tem aumento de progesterona, normalmente elas têm constipação. Então, tem uma lentificação do trânsito intestinal, elas se tornam mais tolerantes à lactose, a gente observa isso. Presença de outros componentes da dieta, consistência, temperatura, a microbiota é fundamental.
e a quantidade da lactose residual. Normalmente, a gente começa a aparecer sintomas quando você tem mais de 50% da deficiência da lactase. Ela é extremamente prevalente em algumas regiões do mundo, chega até a 100%. Aqui no Brasil, a gente tem mais ou menos 60% da população brasileira intolerante à lactose, né? Tem a deficiência congênita, primária e secundária. A congênita, a gente quase não vê, isso é coisa de pediatra. O que a gente vê no dia a dia, para nós, gastroenterologista, é a deficiência secundária. O diagnóstico pode ser feito por teste respiratório, genético, por biópsia intestinal, que é realizada através da endoscopia, o teste sanguíneo. O padrão ouro é o teste respiratório. Mas lembrando que o fundamental é uma boa anamnese. Eu acho que na intolerância à lactose é o mais fácil deles, porque se você fizer uma boa anamnese, às vezes você trabalha no SUS ou no interior e você não consegue, né? Então, não é difícil dar esse diagnóstico. Então, a lactose ela é quebrada pela lactase, em glicose e galactose. Você pode fazer a dosagem, o teste sanguíneo, né? Você tem a elevação da glicose no sangue, você pode fazer a biópsia intestinal, tem um inconveniente de você ter o custo da endoscopia ser invasivo, né? E o teste respiratório. Como eu falei, quando você tem essa fermentação, você produz hidrogênio, metano e dióxido de carbono, e a gente pode medir esse hidrogênio expirado no teste respiratório, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a maioria dos serviços, na verdade, eu desconheço onde você dosa o metano, porque 15% da população pode não ser produtora de hidrogênio, só de metano, então você pode ter um falso negativo. E aqueles pacientes que têm um predomínio de metano, que a microbiota tem predomínio de metano, geralmente o sintoma dele é mais constipação e não diarreia, né? Então, a presença desses íons vão produzir os sintomas gastrointestinais junto com o efeito osmótico. Então, aqui só exemplificando, né, o teste respiratório que a gente vai comentar, você vai mudar só o substrato, se é glicose ou lactulose para supercrescimento, a lactase, o frutan e a frutose para observar, tá? Então, aqui é um teste positivo, em cima negativo, um teste positivo, esse aqui é só do hidrogênio, não temos do metano, e lembrando que é fundamental nesses testes, menos para o supercrescimento bacteriano, que independe, você correlacionar os sintomas. Se o paciente tem um teste positivo e não apresenta sintomas, aí a gente conta até 24 horas, não é só durante a realização do exame no consultório, você fala se ele não tem sintomas em má absorção, e quando ele tem sintomas, em intolerância. E isso aí, quando ele tem má absorção, você nem sempre pode inferir os sintomas do paciente com esse exame positivo. E uma coisa que interfere muito isso, como eu comentei desde o início, é a hipersensibilidade visceral. O tratamento é feito com dieta, né? E hoje a gente tem lactase, até um tempo atrás a gente tinha que importar, mas hoje nós temos lactase no Brasil, os probióticos e os prebióticos. Eu acho que tem que tirar a neurotização dos pacientes, principalmente quando você dá o diagnóstico, porque tem muitos pacientes, você passa, por exemplo, uma domperidona, tem lactase na fórmula, e os pacientes falam assim, nossa, eu não posso, doutor, eu tenho intolerância, como é que você me passa um medicamento que tem lactose? Então, a gente tem que tirar essa neurotização, porque a maioria dos pacientes intolerantes consegue consumir até 12 gramas de lactose por dia. Isso dá mais ou menos um copo de leite, né? Então, essa lactose que vai ter no medicamento é insignificante. E hoje a gente tem os probióticos, que você pode... essas bactérias podem mudar a flora intestinal, podem mudar a hipersensibilidade, mas, principalmente, elas podem produzir lactase. E hoje a gente já tem no mercado a lactase associada a probióticos. Então, aquele paciente que quer comer o seu queijinho, né? Eu sou mineira, eu não vivo sem queijo, mas graças a Deus não tem intolerância, você pode fazer associação diária dessas enzima associada ao probiótico. Bom,
A gente vai falar agora um pouquinho da intolerância à frutose, que é um monossacarídeo. Ele é absorvido pelo GLUT5 e o GLUT2, sendo que o GLUT2 ele vai junto com a glicose. A prevalência é desconhecida, mas como o consumo na indústria aumentou muito, porque a frutose é um adoçante saboroso e barato, então ele é muito usado na indústria alimentícia, a gente começou a ver mais casos de intolerância à frutose. Normalmente, a pessoa consegue tolerar 10 a 15 gramas, os intolerantes 3 gramas por refeição, sendo interessante que quando você associa a glicose, você melhora a absorção, né, através do GLUT5, e quando você ingere sorbitol associado, você piora a absorção. O diagnóstico é feito pelo teste respiratório, como eu comentei, sempre afastar e tratar o supercrescimento bacteriano primeiro, tá? Ainda quando você trata o supercrescimento, você tem que dar um prazo de 1 mês sem antibiótico no preparo para fazer um outro teste respiratório. O tratamento é com restrição dietética, né? Eu gosto muito desse slide porque ele mostra aqui, ó, é uma interressonância mostrando a quantidade de água no intestino delgado. No primeiro, você vê quando o paciente ingere 40 miligramas de glicose, quando ele ingere 40 miligramas de frutose, que é alto. Quando associa a glicose com a frutose, você vê que melhora a absorção. E no último, no frutan. Eu acho bem ilustrativo esse slide. E uma coisa interessante, que quando você tem a má absorção da frutose, você tem associação com distúrbios psiquiátricos. Isso eu tenho visto muito no meu consultório. São pacientes jovens que chegam com queixas. E isso se dá por quê? Na má absorção da frutose, você tem diminuição da absorção do triptofano, que é um precursor da serotonina. Né? Então, você tem a diminuição dessa absorção da serotonina e levando a quadros psiquiátricos. Eu fiz um levantamento no meu consultório, 60% dos meus pacientes que deram teste de frutose positivo já vinham em uso de antidepressivo. E pacientes jovens, na faixa de 20 e poucos anos. E quando você tira essa frutose da dieta, tem trabalhos mostrando que você melhora o score de depressão após 4 semanas. Então, é bem interessante. Vamos ficar atento a isso. Tá? Então, a frutose, você vai... Aqui em vermelho está a intolerância à lactose, em azul a frutose. Ela está presente na síndrome do intestino irritável, nas diversas formas de apresentação, na dispepsia funcional. E os sintomas são como da frutose, da lactose, como a maioria das intolerâncias, né? Você tem tanto sintomas digestivos como extraintestinais. Bom, talvez esse aqui seja o assunto mais palpitante do momento, né? Principalmente pela mídia, que é a intolerância ao glúten não celíaco, que é definido uma intolerância adversa ao glúten ou outra proteína do trigo nos pacientes que foram descartados por sorologia e por histologia a doença celíaca. Qual a importância disso? Que o trigo é o alimento mais cultivado do mundo, né? E como a gente comentou dessas publicações de mídias, muitas pessoas acabam tirando o trigo, o glúten da dieta, né? Isso pode levar a distúrbios psicossociais, distúrbios nutricionais. É uma indústria, né? Os produtos são mais caros, então tem que pensar nesse custo financeiro também. E os pacientes procuram isso por perda de peso. Aí fala assim, parei de comer macarrão, então perdi peso. Óbvio, né? Então, tem que olhar isso também com critério. 20% da população mundial tem sintomas com a ingesta do glúten, muitos deles estão associados à síndrome do intestino irritável e é mais frequente em mulheres. E extremamente interessante isso, que além dos sintomas, como eu falei, são todos muito parecidos, dor abdominal, distensão, diarreia, na intolerância ao glúten não celíaco, é muito frequente você ter esses sintomas intestinais. Quer dizer, praticamente 80% dos pacientes se queixam de cansaço, né?
dor de cabeça, fogminded, um cansaço, uma obnubilação. E a gente vê isso com frequência no consultório. Então, chamar atenção para a incidência desses sintomas extraintestinais. Bom, em 2018, né, foi feito um trabalho mostrando aqueles pacientes que se autodeclaravam intolerantes ao glúten, na verdade, eles eram intolerantes ao frutam. Então, se a gente olhar o trigo, a gente vai ver que ele não tem só glúten, né? Existe o frutam, na sua composição, o glúten e também o ATI, que é a inibidora amilase tripsina. O que é isso? É uma proteína que inibe as enzimas os parasitas do trigo, tá? E a concentração desse ATI em cada trigo vai depender da espécie do trigo, condições de cultivo. Então, na verdade, é muito difícil você determinar a concentração de ATI no trigo que você está consumindo, né? A prevalência é desconhecida, ele induz uma resposta imune inata, como a gente vai ver. Ele tem pouca ou sem atividade nos alimentos sem glúten, né? O cozimento reduz pouco sua bioatividade, o efeito é dose dependente, e naqueles pacientes que fazem o diagnóstico, você não tem que tirar todo o glúten, não é como a doença celíaca. E pode estar associada a outras doenças autoimunes, independente da doença celíaca. Então, aqui mostrando que o ATI, ele ativa as células dendríticas e os togoreceptors, provocando inflamação, os sintomas extraintestinais, né? Essa inflamação responsável pelos sintomas extraintestinais pela resposta imune inata. Então, na verdade, o que a gente tem hoje? Que a intolerância ao glúten não celíaco pode ser determinada pelo glúten, pelo frutam ou pelo ATI, tá? E a gente questiona se os sintomas do paciente não seriam uma conjugação desses dois fatores, né? Da fermentação do frutam, que é um FODMAP, com a resposta imune inata do ATI. Então, a gente percebe que a proteína ativa eventos inflamatórios, aumentando a sensibilidade visceral. E o FODMAPs também. Então, seria uma associação desses dois fatores. Como é que a gente faz o diagnóstico da intolerância ao glúten não celíaco? Eu deixei aqui em negrito aqueles que a gente tem mais facilidade no dia a dia. Tem teste de ativação de leucócitos, eu nunca vi aqui no Brasil, né? Eu já vi isso em trabalhos americanos. Então, o que a gente tem na prática é um antigliadina IgG em 50% dos pacientes positivo. Quando você retira o glúten desse paciente, em 6 meses ele negativa, tá? Tem a biópsia de duodeno e reto e a densidade de mastócitos na mucosa. A gente vai comentar um pouco. Então, quando foi feito biópsias dos pacientes com intolerância ao glúten não celíaco, e você apresenta eosinofilia, tanto no reto quanto na biópsia de duodeno desses pacientes. E no duodeno predomina principalmente nos pacientes com queixa de dispepsia. Então, questiona-se, né, se seria a gente não começaria a biopsiar mais duodeno nesse paciente com intolerância alimentar, não procurando doença celíaca, né? Porque isso aí, a doença celíaca, geralmente você já faz o rastreamento pela sorologia, mas procurando essa eosinofilia. Esse trabalho aqui é super recente, é do final do ano passado, mostrando que você tem uma alteração nos mastócitos que é presente na submucosa do intestino, né? Só que os mastócitos, eles não aparecem em coloração de proteína, só por imunohistoquímica, e nos pacientes com intolerância ao glúten não celíaco, você teria um desvio, um deslocamento desses mastócitos para próximo dos nervos, nos pacientes que têm predomínio de dor e gases, né? Então, mostrando a importância dos mastócitos na intolerância ao glúten não celíaco e em outras intolerâncias, que eu acho que a gente está por descobrir ainda. E o tratamento, como é que seria? Esse trabalho mostrado no DDW de 2019, que foi o nosso último presencial, né, infelizmente, mostra que os lactobacilos degradam o ATI, restaurando a permeabilidade intestinal
e mostrando e melhorando a tolerância desses pacientes com intolerância ao glúten, e poderia ser usado até em outras situações, como a doença celíaca, nas doenças inflamatórias intestinais. Então, mostrando, mais uma vez, a importância da microbiota. Bom, só chamando a atenção que eu acho interessante colocar aqui que 30% dos restaurantes que se dizem gluten-free nos Estados Unidos, eles têm contaminação com glúten, tá? Imagina aqui no Brasil. Bom, a gente vai falar agora de outros alimentos fermentáveis, né? O frutan, como a gente falou, que faz parte da intolerância, e lembrando que alguns alimentos, eles estão presentes, são classificados em outras, mais de uma categoria da intolerância do FODMAP. O frutan é um polímero de frutose, né? E chamando a atenção aqui que a inulina, que é uma fibra prebiótica solúvel, que é muito utilizada na indústria farmacêutica, é rica em frutan. Então, aqueles pacientes que têm intolerância ao frutan, intolerância ao glúten não celíaco, às vezes a gente passa esse medicamento, né, e você pode ter uma piora. Está presente nos principais alimentos, a cebola, o alho poró, né, entre outros. E são alimentos super saudáveis, né, que a gente passa para os pacientes para constipação, para evitar melhor absorção, diminuir a absorção de colesterol, de glicose. A gente sabe a importância das fibras, né, na dieta dos pacientes. E quando você tira a inulina desse paciente, na intolerância ao frutan, por exemplo, você vai ter uma diminuição das bifidobactérias dos lactobacilos. Então, às vezes, você tem que repor também esses probióticos nesse paciente, né? Então, às vezes é complicado. Mas eu achei interessante que esse trabalho aqui, também recente, mostrando que quando você associa o Physidium nesse paciente junto com o frutan, você tem uma diminuição da fermentação da inulina, né? Aqui é o gráfico da esquerda mostrando a presença de água no intestino, e o da direita o teste respiratório do hidrogênio, mostrando que quando você associa, você melhora. Então, será que não vale a pena você associar o Physidium junto, né, da refeição desse paciente? Ainda uma fibra também ajudaria na constipação. Como é que é feito o diagnóstico da intolerância ao frutan? Pelo teste respiratório, tá? Eu tenho a satisfação de falar que eu fui a primeira a introduzir o teste respiratório do frutan no Brasil, eu e a doutora Vera Ângelo, lá de Belo Horizonte. Ele é pouco difundido, né, no nosso meio, mas a gente tem como fazer o diagnóstico. Bom, nós temos também a intolerância à rafinose. Eu andei estudando, lendo, e a literatura é muito pobre em falar a prevalência, mas eu falo com toda certeza. Eu não passo um dia, presta atenção, um dia sem dar diagnóstico de intolerância à rafinose no meu consultório. Como? Pelo diário alimentar, tá? Porque a rafinose a gente não tem exame para comprovar com teste respiratório, como a gente tem outros, não tem ferramenta, mas a gente tem uma boa anamnese, né? E o que a gente faz? Ele está presente em vários alimentos, frutas, leguminosas, né, vegetais, e eu chamo a atenção que no meu questionamento com o paciente, os primeiros alimentos que eu abordo é o feijão, que é o básico do brasileiro, né, o arroz e feijão, brócolis também. Então, quando você chega um paciente, porque muitas vezes ele não vai reclamar nem da distensão, do bloating, dos gases, ele não vai reclamar. Ele está tão acostumado com aquilo que ele já acha que é normal, né? Mas quando você instiga, questiona, você vai examinar, fazer exame físico, aquele abdômen muito distendido, aí você começa a questionar, e não, doutor, realmente, não sei o quê. Aí você faz essa anamnese e começa a desconfiar. E o que a gente tem hoje? A gente tem hoje, você não tem um teste diagnóstico, mas a gente tem um teste terapêutico. Hoje a gente tem a alfa-galactosidase, que é uma enzima que quebra a rafinose. Como é que você usa isso? Você faz no prato pronto, o paciente joga um pozinho que não altera sabor nem nada, e esses pacientes melhoram bastante, tá?
E é impressionante, como eu falei, a associação com outras síndromes, que eu falei, o primeiro slide que eu mostrei na aula. Tem que ficar atento. Tá? Já estou acabando, tá? Para a gente discutir. Tem a sacarose, que é a frutose mais a glicose do sacarídeo. Eu confesso que eu nunca dei o diagnóstico, eu conheço poucos colegas que dão. Tem um teste respiratório, também desconheço quem faça esse teste aqui no Brasil. Pode ser, se alguém fizer, até me fala, tá? Não é muito comum, mas tem que lembrar que existe e está presente na água de coco aí dos baianos, né? Então, a sacarose tem também que ficar atento, tá certo? Bom, quando você fala assim, nossa, mas você está falando de teste respiratório, eu não tenho isso aqui na minha cidade, eu moro no interior, a gente sabe da importância do FODMAP na síndrome do intestino irritável, é um assunto que tem se discutido muito com o Dr. Peter Gibson, né, da Austrália. Como eu não tenho um nutrólogo de confiança, eu não tenho um nutricionista que sabe mexer, ou eu não tenho nutricionista nem nutrólogo de jeito nenhum, como é que eu faço com esses pacientes? Porque quando você vai lá pelo FODMAP, você tem que tirar os grupos, né, 2 semanas, reintroduzindo, isso é caro, custa tempo, dinheiro, você pode neurotizar os pacientes, né? Mas em 2019, o próprio Dr. Peter Gibson ele fez uma abordagem flexível numa dieta FODMAP Light, vamos dizer assim. Eu achei bem interessante. Eu tenho usado muito isso aqui na minha prática, no dia a dia, no consultório, e eu falo que funciona bem, tá? Então, vou até fazer questão de ler. Quais são os alimentos que você deve tirar? Trigo, centeio, cebola, alho poró, alho, couve-flor, a maioria dos cogumelos, nós não temos tradição aqui no Brasil, né, de comer isso, maçã, pera, melancia, grandes quantidades de frutas secas, leite, iogurte tradicional e feijão. E o feijão, nós brasileiros que somos, né, você pode comer o caldo, né, eu acho que você tem a opção, ou usar a alfa-galactosidase. Bom, só chamando a atenção aqui, esse é o meu último slide, do que você não deve pedir para a intolerância alimentar. Existe esse exame aqui em Brasília, custa R$ 1.200, que é a dosagem de IgG, e esses exames não servem para nada. Isso mostra que você teve contato já com o alimento, tá? Bom, eu gostaria de agradecer, né, e como boa mineira, vamos manter a calma, muita calma, e não vamos dispensar o nosso pão de queijo. Muito obrigada a vocês. Estou aberta às perguntas, Fábio. Com você. Fábio? Oi, mestre. Eu tenho uma pergunta para a doutora Adélia. Aliás, parabéns, Adélia, ótima apresentação. Realmente muito boa, muito prática, que é o que a gente fundamentalmente procura. Assim, quais são os aspectos práticos da detecção, que não é fácil. Eu acho que é um capítulo extremamente complexo da gastrologia, suas intolerâncias alimentares. O gastrologista apanha, o imunologista apanha, o pediatra apanha no diagnóstico correto disso aí. Eu tenho uma pergunta, e antes de você responder, enquanto você pensa, eu gostaria de apresentar, o Fábio, se você me permite, alguns poucos slides, um pouco mais mais conceituais. Eu acho que é importante que as pessoas tenham esses conceitos quando a gente fala de intolerância alimentar. Então, a pergunta que eu faço para a doutora Adélia é o seguinte: a sensibilidade não celíaca à glúten induzida, a gente não sabe exatamente o que acontece, mas pelo que você está mostrando, não seria uma resposta inflamatória, não é imunológica, uma resposta inflamatória a, eventualmente, algum componente da dieta onde tem o glúten ou do próprio glúten, ou seja, porque você mostra que existe uma alteração no epitélio, você mostra que existe a possibilidade de entrar a perda da integridade epitelial da mucosa intestinal. Então, você tem seria uma leak gut syndrome, uma síndrome do vazamento intestinal, onde o passarinho... Antes de você responder, pensa aí, eu gostaria de mostrar algumas coisas aqui. Vamos lá? Pode compartilhar.
Estou compartilhando já. Vocês receberam? Sim. Deixa eu aqui participar. Bom, Perfeito. é rápido, Adélio. Eu acho que tem alguns conceitos que são importantes, né? O primeiro deles, que é a intolerância alimentar, que a doutora Adélia mostrou com muita elegância, é uma resposta não imunológica. Tá? Uma resposta não imunológica, e sim uma resposta a um efeito farmacológico ou de algum componente da dieta não celíaco ou relacionado a algum defeito de transporte enzimático. São coisas diferentes. Ela não deve ser confundida com hipersensibilidade, que é um termo amplo, utilizado para descrever tanto a alergia quanto a intolerância alimentar. A pergunta que você tem que fazer imediatamente frente a um paciente que você suspeita de uma intolerância alimentar é se existe uma base imunológica ou não. A intolerância alimentar, como eu falei, esse é o conceito. Resposta não imunológica. Ela afeta, como a doutora Adélia mostrou, 20% da população. A alergia alimentar é uma coisa muito mais rara, 1 a 2% dos adultos, menos 10% das crianças, mas realmente o inteiro acaba tendo uma resposta imune anormal a proteínas de alimentos mediada pela IgE, ou não a IgE, ou então imunoglobulinas não relacionadas à IgE, ou então ambas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente de uma maneira bastante clara. Uma relação muito importante, a doutora Adélia também mostrou, é entre a intolerância alimentar e a doença funcional. Que a maioria dos indivíduos intolerantes refere a sintomas gastrointestinais, particularmente indivíduos com sintomas funcionais, e a síndrome irritável é o melhor exemplo, os sintomas estão relacionados diretamente a alguma coisa que o indivíduo come. É nítido, na anamnese você tira isso dele. Quando a gente analisa, existe uma pleiade enorme de alimentos que podem causar esse tipo de intolerância. Então, por isso que existe, inclusive, a dieta FoodMaps, que eu acho que ela é muito interessante, muito bonita. A gente pode usar 1, 2 semanas, mas depois fica muito difícil você manter seu paciente uma dieta FoodMaps restrita. É muito complexo, fundamentalmente, né? Então, na realidade, o diagnóstico requer uma compreensão das várias apresentações clínicas e correlacionar muito bem a intensidade dos sintomas e quando esse sintoma ocorre. Isso aí é pontual. E, além disso, pensar nos vários mecanismos. Uma coisa que a gente tem que lembrar aqui é que existem aspectos farmacológicos importantes. A deficiência enzimática foi muito bem demonstrada, mas existem também, nós temos que lembrar, existem aspectos farmacológicos, e são fundamentalmente aqueles que estão relacionados a aditivos que a gente tem nos alimentos. A gente não pode esquecer que a gente tem uma série de aditivos que podem estimular a glutamina, podem estimular a cafeína é um exemplo, glutamato é outros que estimulam diretamente a histamina, provocando, obviamente, uma reação inflamatória. A histamina é um mediador inflamatório. Você falou muito dos mastócitos, eosinófilos, eles são mediadores inflamatórios também. Então, em carne, peixe, queijo, vegetais e bebida, nós temos também componentes que fazem fundamentalmente a preservação, emulsifica, faz humectante de sabores e assim por diante. A gente não pode esquecer disso também. Muitas vezes o diagnóstico é muito difícil porque, efetivamente, ele refere vários tipos de alimentos e você tem que acabar identificando que nesses vários tipos de alimentos tem o mesmo tipo de substância como aditivo alimentar. A gente não pode esquecer disso. Existem, obviamente, as genéticas foram bem colocadas, são raras e a gente dificilmente a gente vê esse tipo de coisa. Basicamente, era isso que eu gostaria de colocar e lembrar fundamentalmente, esses conceitos são importantes e a gente não esquecer desses aditivos alimentares. Eles também são uma causa importante de intolerância alimentar em diversos pacientes, não só as deficiências enzimáticas, as deficiências no transporte enzimático. Esse que eu queria colocar. Eu gostaria de ouvir agora a resposta da Adélia à pergunta que eu fiz, se essa sensibilidade não glúten não celíaca seria, na realidade, uma resposta inflamatória, fundamentalmente. Foi ótima essa complementação aí que você fez dos componentes, dos aditivos, né? Eu acho que no futuro vão se separar, entendeu? Assim, porque colocaram tudo junto, intolerância ao glúten não celíaco, né? Como você falou, tem trabalhos mostrando que você tem o glúten dá uma resposta IgE negativa.
uma alergia IgE negativa. Você coloca o glúten na... Eu já tinha esse slide numa outra aula minha, mas para não estender, você coloca o glúten na mucosa do duodeno, você faz uma cromboscopia, você vê que tem um alargamento do espaço intercelular e aumento de linfócitos interepiteliais nesses pacientes, né? E a gente sabe que esse alargamento é um processo inflamatório, né? Você expõe os antígenos, você tem aumento dos eosinófilos, né? Você está falando aí falamos dos mastócitos, da histamina. Eu acho que está tudo muito relacionado, né? Saiu essa semana uma publicação no Gastroenterology, na última Gastroenterology, mostrando que na dispepsia funcional você tem aumento de eosinófilos e que você usaria, eosinófilo duodeno, que você usaria o IBP para atividade anti-inflamatória nesse paciente. Você usa o IBP, você diminui o eosinófilo desse paciente. E eles não estão comentando de intolerância alimentar. Mas será que não tem? Para mim está tudo imbricado, né? Na realidade, essa ação sobre o eosinófilo é a mesma coisa que você vê na esofagite eosinofílica. O IBP tem essa ação anti-eutaxina 3, na realidade, anti-outras citocinas, e por aí vai. E realmente, eu, por exemplo, hoje em dia, qualquer paciente meu dispéptico, eu peço biópsia do duodeno. Eu acho que é fundamental. E trato muitos com ebastina e o paciente melhora, objetivamente. Eu acho que o maior problema que nós enfrentamos é o indivíduo que fala que tem deficiência de lactase e tem sensibilidade ao glúten. E quando você faz quando você vê os trabalhos que fazem o estudo placebo controlado, ou seja, ele dá glúten, depois ele dá placebo, e tira e põe, ou seja, você faz as provas de teste, os resultados são muito inconsistentes. Metade dos indivíduos falam que quando você tira o glúten, você dá, aí quando você reintroduz, ele acha que você está dando glúten, você está dando placebo, ele refere novamente queixa clínica similar a quando ele estava usando o glúten. Então, isso atrapalha bastante. Tem os aspectos, vamos dizer assim, tem muito comercial a respeito disso, né? Você mostrou lá... Não, estou falando, aquele slide que eu deve ter apresentei esse negócio aí, tem que ir passando mal do intestino. Aquele primeiro slide que eu mostrei, eu tirei aquela foto em Vancouver, eu estava de férias, numa feira. Aí mostrando produto lactose e glúten frio para o seu PET. Agora eu vou fazer uma provocação que não está aqui na aula. Ainda existe a intolerância látex-fruta, né? Os pacientes que têm intolerância a látex, principalmente profissionais de saúde, pacientes que ficam muito tempo internados, podem desenvolver uma alergia ao látex e ter reação cruzada com algumas frutas. Ainda existe... Eu estou com uma paciente em investigação, em consultório recente disso aí. Então, assim, complexo. O resumo é não coma luvas, então, vai ter reação cruzada. Olha... Eu já falei demais, gente, toca a coisa para calma. É assim... porque eu falo assim, a intolerância à lactose é muito fácil, mas a gente tem nem preservativo. Os alimentos causando sintomas é bem mais complexo. Eu acho que tem muita coisa ainda para a gente